Senhoras e senhores, bom dia! Eu estou aqui para mais um programa Bíblia na Mesa, seu devocional semanal, diário, para o cardio, te incentivando ao exercício físico. E nessa próxima meia hora, 40 minutos, eu vou estar com você aí. E que seja uma manhã extraordinária. Estou falando aqui diretamente de Curitiba, dos estúdios da CHF, Central House Fellowship. E aqui quem fala é o Carl Dietz. Eu sou pai da Melanie, do Taylor, do Calvin e da Bethany, casado há mais de 16 anos com a Aline. Temos a alegria e a grata satisfação de sermos pastores fundadores da Igreja no Cinema, isso mesmo, @Igreja no Cinema. Se você ainda não conhece, nos acompanhe. Somos um movimento nacional que começou aqui em Curitiba em 2013 e com isso nós já tocamos o nosso país e o nosso desejo é salvar os perdidos, sempre discipulando os encontrados. E nessa manhã não vai ser diferente. Eu tenho a alegria de compartilhar com você uma palavra que é fresca e aonde você estiver, quero convidar você a abrir seu coração, abrir sua mente, permitir que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Afinal, o nosso objetivo aqui é sempre edificação, construção, que a sua fé seja fortalecida. Eu quero começar orando nessa manhã, declarando sobre você uma semana, um final de semana extraordinário. Quero declarar sobre tua casa, sobre os teus negócios, a alegria do Senhor, a força da presença do Senhor na sua casa. Vamos orar juntos? Graças te damos, Pai Celestial, porque mais uma vez podemos estar diante da tua palavra que transforma, tua palavra que quebranta, tua palavra que convence. Obrigado porque nós temos a revelação do Teu Espírito. E nessa hora, eu declaro: Espírito Santo, fala o que eu não disse, toca onde eu não posso, move aquilo que talvez ninguém consegue, como só você pode. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra e ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nessa manhã, aonde alguém estiver me ouvindo, eu declaro que o próximo passo seja iluminado. Em nome de Jesus, amém. É maravilhoso saber que nós estamos construindo uma comunidade consistente e relevante. Temos amigos ao redor do país e eu quero convidar você a já se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui, ativar as notificações, deixar seu comentário. Afinal, essa relevância ela é super importante para que a mensagem do Evangelho ela se manifesta, ela chega em mais lugares. E que tempo oportuno é esse que nós estamos vivendo? Um tempo onde nós podemos livremente ligar as câmeras e fazer com que essa palavra ela ecoe. E aonde você estiver nessa manhã, saiba que há um espírito de verdade sobre tua casa, sobre tua vida, falando com você. Ontem à noite nós temos uma home church em casa e uma vez por semana nós reunimos as crianças no sofá, eu canto 2, 3 canções e aí eu ministro uma palavra e a palavra que eu ministro ela é obviamente criativa, então eu coloco um pequeno vídeo sobre uma história, um episódio bíblico e aí em seguida a gente abre uma discussão. E as crianças ali, minha filha mais velha de 10 anos, 8, 6 e 3 anos, eles podem compartilhar, tirar dúvidas. E ontem foi muito especial porque o tema da nossa noite ontem foi Espírito Santo, Ruach, que significa o vento. E foi maravilhoso poder explicar na perspectiva de uma criança que o Espírito Santo ele é tão antigo quanto o Deus Criador. Né? Eu comecei explicando para meus filhos que Deus não existe, porque tudo que existe foi criado, né? Obviamente, e Deus nunca foi criado. Deus, antes de todas as coisas existirem, Deus já estava, Deus já era. E o que me chama a atenção é que o Espírito já estava, o Espírito já era. Então, quando ele faz a criação, o Espírito Santo, a Bíblia chama a atenção que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo já é uma figura tão presente na vida humana, na terra, quanto o próprio Criador. E a partir dali, o Espírito foi parte do Jardim do Éden, depois o Espírito foi parte em Bezalel, o Espírito Santo
foi parte da inteligência de José. O Espírito Santo, ele tocava os profetas. Depois o Espírito Santo chegou até Jesus e foi o Espírito Santo que ressuscitou dentro de uma tumba o corpo morto de Jesus, tornando ele o primeiro ressurreto entre os mortos. E a partir de então, esse Espírito em Atos 1 e 2, ele é derramado sobre toda a carne, aonde se cumpre a profecia de Joel. E hoje nós podemos usufruir da presença permanente de um Espírito que antes visitava, mas que agora em nós habita. E por essa razão nós podemos fazer as mesmas obras e obras maiores do que Cristo Jesus. E é importante tudo isso, por quê? Porque hoje eu quero falar basicamente sobre 4 funções de uma igreja. O tema dessa manhã é 4 funções de uma igreja. Igreja, para as pessoas, para algumas pessoas é motivo de sofrimento, para outras pessoas é motivo de inspiração. E eu pergunto para você nessa manhã, que sentimento sobe ao teu coração quando você escuta a palavra igreja? Para algumas pessoas, a igreja é uma coisa extraordinária, para outras pessoas, a igreja é uma coisa que não pode nem ser mencionada, porque existe uma frustração, existe uma ofensa, existe um abuso, uma má experiência. Mas nos anos 2000, uma das mensagens que talvez mais entrou profundamente no meu coração e que me apaixonou pela igreja de Cristo foi quando eu escutei um pregador dizendo que a igreja é a esperança do mundo e o futuro dessa igreja está nas mãos dos seus líderes. Nós, pastores, líderes, nós carregamos o futuro da igreja. A igreja que não prospera, que não avança, são líderes que falharam. E nós fomos colocados hoje como, talvez, gestores responsáveis por essa igreja. Mas é interessante que a igreja é um conceito do Novo Testamento. A igreja, ela nasceu na geração de Jesus. Antes da cruz, não havia a realidade de igreja. A religião estava concentrada, cujo epicentro da religião era o santuário, o tabernáculo. Só que a base de toda a religião era sempre adoração, nunca relacionamento. Isso até hoje, em todas as religiões. Por isso que antes da cruz havia religião no mundo. A tentativa do religare, o homem tentando se ligar a Deus. Quando Jesus ele consuma a sua obra na cruz e o Espírito Santo é derramado, agora Deus está se ligando ao homem. Essa é a expressão da igreja, onde o divino se tornou humano, para que o humano pudesse ser divino. E hoje nós coexistimos com o divino. Nós hospedamos Jesus. E talvez nos países subdesenvolvidos, num país como o Brasil, igreja se tornou sinônimo de clube social de pobre. Essa é a verdade para muitas pessoas. Eu falei há um tempo atrás aqui que igreja não é para qualquer um e eu fui duramente xingado por inclusive pastores, amigos que me conhecem. Mas foi bem interessante porque isso só me fez entender o quanto nós somos uma geração altamente esclarecida que não está entendendo muita coisa. E uma delas é a lógica de que o evangelho é para qualquer um, mas a igreja nunca vai ser para qualquer um. E eu volto a repetir, a igreja de Cristo não é para qualquer um. Por quê? Porque a igreja é a comunidade da comunhão dos santos. Se a igreja é a comunidade da comunhão dos santos, qual que é a lógica de um não santo, um não renascido, um não homem espiritual congregar na congregação dos santos? A Bíblia diz que o ímpio não prevalecerá, o ímpio ele não permanecerá na congregação do justo. A Bíblia diz que a verdade não caminha de mãos dadas com a mentira, que a injustiça não coexiste com a injustiça, que a bondade ela não tem sociedade com a maldade. A luz ela não tem comunhão com as trevas. E a gente bem sabe que uma pessoa que não nasceu de novo, ela ainda está em trevas. Trevas fala de ignorância, fala dos olhos obscuros. Não fala de um lugar físico, geográfico, mas fala de uma condição das pessoas. As pessoas estão perdidas em densas trevas. As pessoas hoje, independente das classes, raças, etnias,
As pessoas, elas estão perdidas na sua incapacidade de discernir, e isso os torna ignorantes. E ele nos tirou do império da ignorância e nos trouxe para a maravilhosa luz. Só que isso na condição daqueles que nasceram de novo. E a verdade é que o homem espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. Mas e o homem natural? O homem natural, ele discerne naturalmente das coisas. Por isso, talvez uma grande falha nós termos uma boa intenção de trazer um não crente para o culto. Mas você já pensou o prejuízo disso? Você trazer um não crente para o culto é você fazer um não crente ficar mais confuso ainda, ficar mais longe ainda de um evangelho que devia visitar ele lá na casa dele. Mas como a igreja perdeu a capacidade de ser igreja fora da igreja, nós precisamos trazer o não crente para o pastor da igreja, ganhar ele para Jesus. Por quê? Porque você e eu, talvez como simples mortais, crentes comuns, nós perdemos o poder de multiplicar salvação nas pessoas sem trazê-las para a reunião de domingo. Talvez uma das maiores evidências que nós estamos completamente perdidos na maneira que a gente faz igreja é que a gente continua fazendo apelos nos cultos para os santos. Qual que é a lógica de nós reunirmos os santos para comunhão, mas no meio disso a gente fazer um apelo de salvação? E eu volto a repetir, a igreja não é para qualquer um, o evangelho sim. O evangelho ele faz apelo, o evangelho leva as pessoas até um ponto de decisão, mas o apelo não é exclusivo a um culto ao Senhor. Nosso apelo deveria ser de segunda a segunda, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra, dentro do Uber, dentro do metrô, dentro da fila de um banco. Por que nós não fazemos apelo de segunda a sábado? E deixamos o apelo hoje exclusivamente restrito aos nossos cultos de domingo. Nós estamos completamente enganados quando o assunto é fazer igreja. E aqui eu quero falar 4 funções de uma igreja. Então você já começou ouvindo o que igreja não é. Primeira função, igreja é casa de comunhão. A igreja de Cristo e comunhão nasceram no mesmo dia. Não havia comunhão antes de existir a realidade de igreja na terra. 1 João 1, 6 e 7 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O princípio da comunhão é a luz ou as trevas que você se encontra. Quem anda em trevas está fora da comunhão. Quem anda na luz mantém a comunhão. E é interessante que você percebe que muitos irmãos na igreja, quando eles tomam ações equivocadas, quando eles começam a fazer negócios ilícitos, quando eles começam a tomar rumos equivocados, a primeira coisa que acontece é que a comunhão é quebrada. E você percebe uma comunhão quebrada à medida que esse irmão ele não olha mais no olho. Esse irmão não comparece mais aos cultos dos santos. Já percebeu que alguns irmãos eles são bem empolgados, de repente eles somem, de repente eles estão acuados, termina o culto ele sai correndo, antes ele ficava até fechar a igreja, e de repente ele começa a se esquivar e você percebe que algo aconteceu. Provavelmente a comunhão está sendo quebrada por uma decisão, uma ação que nós fazemos na vida privada. Se nós andarmos na sombra, nós saímos da comunhão, a comunhão é quebrada. Por isso, entenda que comunhão, eu diria que é como se fosse o sistema sanguíneo do corpo de Cristo. O sistema sanguíneo ele tem a função de pegar, trazer vida e tirar a morte. Fazer a troca gasosa, fazer a troca venosa, na verdade, né? Onde tem o oxigênio e o sangue ele tira o gás carbônico da produção do organismo. E a comunhão é justamente isso. Por isso na comunhão há vida, na comunhão há cura. Eu me lembro de um dia que minha esposa, ela estava talvez nos dias mais difíceis da vida dela, depois de nós perdermos duramente uma sobrinha de 6 anos para um câncer de tumor no cérebro. E minha esposa foi até a Alemanha, sepultou essa sobrinha
voltou dilacerada de lá, e cada dia, às 6 horas da tarde, ela era abatida por um sentimento de tristeza que era mais forte do que ela. Então ela ia para o quarto, deitava, apagava a luz, e ali ela não queria mais levantar. Foram algumas semanas assim. E eu me lembro como se fosse hoje, numa ocasião, numa terça-feira à noite, eu reuni alguns amigos. Na eventualidade, a cada 15 dias eu fazia uma home church, eu fazia uma igreja doméstica, onde as coisas na igreja já não estavam muito bem, e eu percebi que a igreja no cinema estava nos piores dias, e eu simplesmente selecionei 15 amigos e falei, quer saber, se lá na igreja a comunhão está ruim, deixa eu garantir a comunhão boa aqui dentro de casa. E eu pessoalmente chamei 15 amigos, e esses 15 amigos passaram a frequentar minha casa quinzenalmente, e eram inclusive amigos de outras igrejas, nem da minha própria congregação eles eram. E foi ali que, numa noite daquelas de terça-feira, a Aline voltou da Alemanha, já estava sofrendo com essa dor no peito, essa enfermidade na alma. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela levantou com muita intrepidez, com muita ousadia. Ela levantou com uma mistura de raiva, de frustração, de inconformidade. Colocou uma cadeira no centro daquela garagem onde tinha 15 pessoas. E ela falou, por favor, orem por mim, eu preciso ser curada. Há uma doença de dor no meu peito que é uma tristeza profunda. E isso tem feito mal para mim. As pessoas, elas fecharam naquela cadeira, impuseram suas mãos. E naquela noite, essa tristeza foi embora e nunca mais voltou. Eu nunca mais vi minha esposa abatida depois daquela noite. Minha esposa podia estar fazendo trabalho psiquiátrico, psicológico até agora. Podia fazer uso de remédios. Ela podia ser uma pastora, talvez deprimida, magoada, rancorosa, descontente com Deus. Mas foi naquela manhã, naquela noite de terça-feira, que a comunhão trouxe a cura, talvez mais importante da vida da minha esposa. A igreja não existe para você ir lá e comer pizza depois do culto. Para isso você não precisa ir na igreja. Por que eu falo que igreja é clube social de pobre? Porque numa realidade de um país subdesenvolvido, uma pessoa pobre, uma pessoa operária, talvez ela não tenha uma vida social equilibrada, onde ela tem oportunidades para uma festa de 15 anos, no outro final de semana tem um casamento, no outro final de semana tem a inauguração de uma nova empreitada de um amigo, o lançamento de uma loja, o lançamento de um produto. E você sabe que uma pessoa, quanto mais abastada ela fica, mais socialmente aceitável ela se torna. E os menos favorecidos, a verdade é que eles são meio esquecidos. Aliás, essa é a função do dinheiro. O dinheiro te dá acesso a ambientes que sem dinheiro você nunca vai chegar lá. E essas pessoas sem dinheiro, a tendência é que elas ficam de segunda a segunda, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Pouco recurso, falta acesso. Não tem dinheiro para ficar indo todo final de semana num cinema, não tem dinheiro para ir todo final de semana em um restaurante. E a tendência é que elas procuram lugares que são de graça. E é interessante que a igreja se tornou esse lugar de graça, que às vezes ainda tem um bolo, um chá, um churrasco de domingo. E a verdade é que nos países subdesenvolvidos muitas igrejas funcionam pelo estômago, funcionam pela barriga, funcionam pelos amigos. E esse é um grande problema, porque uma igreja que funciona assim, as pessoas raramente estão prestando atenção no que mais importa, que é a comunhão, que é o culto, que é a integridade, que é a palavra pregada, que são os louvores entoados. Né? Muitas pessoas elas estão cauterizadas numa igreja, porque elas estão mais preocupadas com o que a igreja pode oferecer para elas do que o que a igreja realmente significa na sua essência. Então, se você está numa igreja, e aí eu arrisco dizer hoje, as maiores igrejas do mundo, elas têm tudo menos o elemento de igreja. Porque a igreja ela termina a hora que o culto termina. Não existe igreja de segunda-feira em mega churches. Existe um menu de programações onde você tem tudo, mas talvez você não tenha o todo.
onde você consegue congregar em 5, 10 mil pessoas, mas você não consegue encontrar 3 pessoas que te visitam na tua casa ou que carregam o fardo uns dos outros. Talvez numa mega church você nunca vai ter essa oportunidade de ter 15 pessoas na sua garagem tirando a depressão de dentro de você. Porque as coisas numa mega church funcionam enquanto ela está em funcionamento. Mas fora de expediente, você volta amanhã, volta no próximo conferência. Você vem na próxima. Recentemente eu estive em Brasília, na igreja de um pastor muito querido, e fui para uma conferência. E qual que não foi minha surpresa? Quando no final eu abracei esse pastor, e um pastor muito querido, já esteve aqui em Curitiba, já passou pela minha casa. Quando eu abracei ele, tudo que ele tinha para me falar é: Cal, você vai estar aí na conferência tal. Eu olhei aquilo e falei: cara, ele não perguntou se nasceu mais um filho, ele não perguntou se eu fundei mais um campus, ele não perguntou se a igreja está bem, ele não perguntou da minha esposa, ele não perguntou de nada. Sabe o que ele perguntou? Se eu vinha na próxima programação daquela porcaria. Uma igreja que só funciona em programação. Não há vida. Não há comunidade da comunhão perfeita. Não existe engajamento naquilo que mais importa, que é a minha própria vida, meus assuntos pessoais. E a verdade é que nós, muitas vezes, estamos numa multidão de solitários, onde quando começa o culto, todo mundo se entretém, mas depois daquelas 2 horas, é quando a luz apaga que o palhaço chora. Se a igreja não é casa de comunhão, não faz sentido você congregar numa igreja. E comunhão é comunidade da comunhão perfeita. Segundo lugar, a igreja é casa de pão. Pode ter tudo numa igreja, mas se não tiver pão, nós falhamos como corpo de Cristo. Já em Malaquias 3,10, o santuário, a religião, onde havia esse sistema religioso, já entendia que o lugar do dízimo era a casa do pão. O texto ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Casa do tesouro, o tesouro não é riqueza, o tesouro não é dinheiro, o tesouro não é prosperidade. Na casa do tesouro, o maior tesouro da casa do tesouro é pão, é mantimento. E o texto diz: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. O pão é a palavra. Se a palavra está embotada, se o pão está embolorado, saia dessa igreja. O pão é o alimento universal. Pão, não existe um nicho social que não coma. Crianças comem pão, idosos comem pão, ricos comem pão, pobres comem pão. Japoneses comem pães, alemães comem pães, africanos comem pães. Nós precisamos preservar o pão da casa. Às vezes tem tanta diversão, tem roda gigante, tem o carrossel, às vezes tem o carrinho bate-bate, e nós transformamos a igreja mais num centro de diversões do que numa casa de fartura. De nada adianta eu levar meus filhos no Beto Carreiro ou na Disney, se eu não lembrar que eu preciso colocar no bolsinho deles ou na lancheirinha deles o lanche da tarde. Imagina que você paga 3 dias de parque para os teus filhos e no segundo dia os teus filhos ligam: pai, me leva daqui, me tira daqui. Filho, mas tá pago, fica aí. Não, pai, quero ir embora. E quando você pega teu filho, para tua surpresa, ele lembra que você esqueceu de deixar o dinheiro pro lanche para ele. Diante da fome, nenhuma diversão faz sentido. Não fique numa igreja onde você continua com fome, mesmo quando a vida já está super divertida. Tem programa para crianças, tem programa para adolescentes, tem os adoles, tem os adolas, tem as confras, tem as conferences, tem isso, tem aquilo. Mas, meu irmão, se falta o pão, não faz sentido você ficar numa casa sem pão. Terceiro lugar,
Igreja é casa de comissionamento. Jesus fundou a igreja e a partir dali ele diz: ide por todo o mundo. E em nome dessa igreja, na função de igreja, na qualidade de igreja, faça discípulo de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja não comissionar discípulos, não existe outra instituição na terra que fará isso no nosso lugar. Por isso, nós precisamos comissionar discípulos. Cal, todas as pessoas da comunhão são discípulos? Não. Mas existe pelo menos 12 numa multidão de 120. Existe pelo menos 120 numa multidão de 3.000. E nós precisamos sempre estar atentos. Onde estão os discípulos de Jesus? E, em último lugar, terminando, a igreja é a embaixada do reino de Deus. Embaixadas desempenham várias funções fundamentais em relações internacionais. E aqui algumas funções de uma embaixada. Ela representa diplomaticamente um país. Ela faz promoção de relações bilaterais. Tem assistência aos cidadãos. Tem negociações diplomáticas. Tem cooperação econômica. Tem relatos e análise. Tem promoção cultural. Uma embaixada ela traz promoção e cultura do país representado, no país que ela se encontra. Nós estamos promovendo cultura da nossa pátria celestial naquilo que nós fazemos como igreja. Existem atividades de protocolo. Uma embaixada existe para apoios em crise. Por isso que a verdadeira religião consiste em apoiar, em socorrer as viúvas, os órfãos e os indigentes nas suas tribulações. As embaixadas têm um papel vital na manutenção e desenvolvimento de relações internacionais. Por isso, se você não entender que o reino de Deus é uma realidade paralela, cuja embaixada na terra é representada pela igreja, você vai continuar enganado que a igreja é um hospital. Enganaram a gente dizendo que a igreja é um hospital. E a igreja nunca vai ser um hospital. A igreja é uma embaixada, onde embaixadores da pátria celestial, do reino de Deus, eles se reúnem tratando assuntos diplomáticos. Dentro dessa embaixada existe sim uma enfermaria. Existem embaixadores que ficam doentes. Mas ninguém vence uma guerra, ninguém governa um país a partir de um hospital. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino chegado que está entre nós, um reino que é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E eu quero trazer essa consciência. Talvez você está procurando tudo numa igreja, menos comunhão, pão, embaixada e comissionamento. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o que realmente importa dentro de uma igreja. Se não tiver isso, provavelmente você está sendo o próximo enganado, desiludido. Porque no fundo, é como terminam as coisas que contam. Talvez hoje está tudo muito divertido na sua igreja, mas a conta ela chega na medida que os dias vão terminando e você vai dizer: para que eu fiz tudo isso? Por que eu fiz 20 anos de igreja? Aonde foram parar essas pessoas? Será que valeu a pena realmente todo o esforço? Então a minha oração nessa manhã é que você encontre essa igreja na sua cidade e caso essa cidade não tenha essa igreja, que você comece a ser essa igreja para a sua cidade. Um dia eu olhei na minha cidade com 2 milhões de habitantes, e talvez fui um pouco menino e prepotente de procurar uma igreja que eu realmente acreditava em não ter encontrado essa igreja. E nessa época eu falava muito mal de igreja, até que o Espírito Santo falou assim: por que você não para de falar e começa a fazer? Você parece que se tornou mais um jocumeiro, né? Eu lembro na época da Jucum, todos os missionários de Jucum, eles criticavam muito as igrejas, né? Porque eles falavam: não, a igreja está em 4 paredes, igreja não sei o quê, porque o negócio é ir para a rua, tem que ir para a rua. E era outro desequilíbrio, né? Porque a função da igreja não é ir para a rua, né? A função da igreja é ser casa de pão, casa de comunhão, ser a casa do comissionamento para Jucum, ser a casa da embaixada que trata assuntos da pátria celestial e coloniza os corações humanos com o reino de Deus. Essa é a função da igreja. Só que entenda que as nossas reuniões elas precisam ser preservadas na comunhão, na sua essência, daquilo que realmente nós nos propomos como corpo de Cristo. Amém? Quero declarar sobre vocês uma semana ainda extraordinária, um final de semana produtivo, que você seja essa igreja, encontre essa igreja,
anunciando a mensagem do reino de Deus. Quando essa mensagem do evangelho do reino for pregada em toda parte, então virá o fim. Deus abençoe vocês, nos vemos no próximo Bíblia na Mesa. Compartilhe essa mensagem, deixe seu comentário, envie essa devocional nos grupos da família. Eu creio sim que essa devocional ela pode mudar a tua história, pode mudar a sua maneira de perceber e ter uma perspectiva talvez fresca sobre o que realmente a Bíblia diz na proposta da Igreja de Jesus sobre a terra. Deus abençoe vocês, até logo e nos vemos no próximo episódio Bíblia na Mesa.